Vou saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer que hoje me apraz, pela vontade do Espírito Santo, fazer um live para debruçarmos um tema que nos últimos dias tenho me deparado, confrontado a mim mesmo. Eu acho que não devo trazer uma mensagem se ela também não me confrontar. Esta mensagem que me confrontou nos últimos dias e tem me confrontado, mas graças a Deus tenho praticado. Esta mensagem vem do livro Primeiro Espelho e eu queria falar sobre a oração da fé. Oração da fé. A oração da fé. Que haver algumas questões técnicas. Está tudo bem, graças a Deus. Eu gravo esta hora porque esta hora é a hora que eu fico mais confortável. Cada silêncio. E sei que eu estou muito tempo sem gravar. Alguns amigos meus e colegas de serviço têm me cobrado dizendo que gostam de ouvir. Mas eu não quero só que simplesmente gosta de me ouvir. Eu quero que tu aceites este Jesus como Senhor e Salvador e faz dele a tua alegria de viver. É isso que eu peço a todos. É isso que eu peço a todos. Peço a todos isso que fazem do Senhor Jesus a sua alegria de viver. Assim como o livro de Romanos 10, 9 e 10, que diz que quando você crê que o Senhor Jesus e que Deus ressuscitou dos mortos, deve confessar com a tua boca para a salvação e crer no teu coração para a justiça. Você é justificado através do teu coração, quando você crê. Mas a salvação vem através da tua confissão. Por isso é que antes falavam que a vida cristã era uma confissão, era um caminho, e continua a ser uma confissão, um caminho. Só mudou ao longo dos tempos. Nos chamam cristão, outros chamam crente, mas na verdade é todo aquele que serve o Senhor Jesus. Esta é uma forma introdutória do tema que estamos a falar, que é a oração. A oração é motivo de muita conversa e controvérsia. A oração é motivo de muitos escândalos na casa do Senhor. É motivo de muita má interpretação das pessoas, de alguns religiosos. A oração é motivo de tanta confusão. Outros confundem meditação com oração. Tanta confusão aí dentro que às vezes paramos e falamos, por quê? Mas é tudo por falta de conhecimento, mesmo isso. Uns usam terço, e graças a Deus o terço não usam só os católicos, também usam outras igrejas. Digo graças a Deus porque estaríamos simplesmente a focarmos numa religião, mas não. Os hindus também usam terço, os budistas também usam terço, da sua forma eles usam. E a Bíblia diz que não é por várias repetições que a tua oração será ouvida. Não é por várias repetições. E Jesus nos mostra um exemplo muito prático. No templo, quando um fariseu e um republicano oravam. O republicano era aquele que estava acima do pecador, de ímpio. Por quê? Porque aquela pessoa que ajudava o governo de César a cobrar imposto, a manter o César
naquele país ou naquela província onde eles eram colonizados pelo Império Romano. Então, para eles, esses aqui eram mais que pecadores. Era assim que eles eram considerados republicanos. Então, Jesus nos dá um exemplo que nos mostra que o fariseu chegou e o fariseu disse que ele merecia ter o que estava a pedir a Deus, porque ele fazia. A graça não tem a ver com o que você fez ou você faz. A graça tem a ver com o que Jesus fez. Porque a Bíblia diz que até as nossas melhores obras são como o trapo da imundícia. Quer dizer, todas as nossas melhores obras sem Cristo, que nós achamos que é melhor, são como o trapo da imundícia. Por isso que às vezes a gente fala, mas eu não sou cristão, mas ajudo os outros, tudo isso. A Bíblia diz que até as tuas melhores obras são como o trapo da imundícia. Porque não foi feita em Cristo Jesus. Tudo fora de Cristo, Deus saberá como julgar. Então, tudo dentro de Cristo, da nova criatura, aí sim, Deus tem prazer. Por isso aqui, Jesus falou da lei até os profetas, depois de João, até um pequeno no reino dos céus é maior que João. Até um pequeno no reino dos céus. Mas estamos a falar de oração. Por que há muita gente a trocar de religião e por que há muita gente a trocar de igreja? Uns dizem, aquela igreja não tem poder. Outros dizem, aquela religião não é boa. Mas deixa eu te dizer, a igreja de Cristo, não como igreja local, estou a falar como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida fazem parte do corpo de Cristo, pelo qual Jesus Cristo é a cabeça. Fazem parte da esposa de Cristo, da noiva de Cristo. Jesus Cristo é o esposo, nós somos a noiva. Somos a esposa de Cristo como igreja. E a Bíblia nos diz que o que nós pedirmos no noivo ou no esposo, Ele não vai nos dar. Porque até se Ele deu a vida por nós, como não vai nos dar todas as outras coisas? E graças a Deus, no livro de Pedro, diz que Ele já nos deu tudo para a vida e para a piedade. No livro de Efésios também diz a mesma coisa, que Ele nos deu tudo. Todas as coisas, nas regiões celestiais. Então nada acontece no natural sem acontecer primeiro no espiritual. Mas agora por quê? Por que muita gente não sabe o que é oração? Por que muita gente, em vez de chegar a Deus e pedir, lamenta? E prova disso é que o povo de Israel, que lamentou no deserto, nenhum deles, nenhum não, só 2 deles é que entrou em Canaã, é que atravessou o Rio Jordão, porque murmuraram. Não ligaram por aquilo que Deus falou. E se encheram dos seus próprios pensamentos e murmuraram a Deus. Desvalorizaram o Rei dos Reis. Não tiveram fé nas palavras de Deus, que diz que eu vos darei a terra que dei a vossos pais. Isso entristeceu o Senhor. Como também entristeceu Jesus muitas das vezes, quando ia para uma região não encontrava fé. Como em Nazaré. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade. Então, já temos aqui um motivo pelo qual as nossas orações não são ouvidas. Quando há incredulidade, a falta de fé é pecado. Livro de Romanos. No livro de Romanos 14, no seu verso 13, nos diz que a falta de fé é pecado.
Então a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então no livro de Romanos 10:17. Então já sabemos como ter fé. A salvação é pela fé. A salvação é pela graça, por meio da fé. Quando você se converte ao Senhor, Deus te dá uma medida da fé. Nós, quando nos convertemos, temos uma medida de fé. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, totalmente Deus produz fé em você, que te produz também a salvação. Então a salvação é pela graça, por intermédio da fé. Você recebe por intermédio da fé. Assim também é outras coisas que você pede a Deus. Vai acontecer por intermédio da fé. A fé é a chave. Mas muita gente não nos ensinou como funciona a fé. A fé não tem a ver com aquilo que você faz para ter. A fé tem a ver com aquilo que você acredita que Jesus fez para você. A fé tem a ver com aquilo que você crê que Deus já fez por você. Durante muito tempo, e as religiões nos ensinam que nós temos que fazer para ter. Sim, nós temos que fazer para ter, mas não. Nós estamos a viver de tudo aquilo que a obra terminada de Cristo fez por nós. A obra terminada de Cristo nos tornou justos, nos deu fé por intermédio do Espírito Santo. Quando nós vemos o fruto do Espírito, vamos encontrar amor, fé, mansidão. Nós somos aquilo que nós somos por intermédio de Cristo Jesus. Agora temos a natureza de Cristo e com Ele tornamos uma só pessoa. A Bíblia diz, não sabeis vós que quando se junta com uma mulher, quando ele é triste, nós somos só com Ele. Assim também, aquele que se junta com Cristo ou com o Senhor, nós somos um só com Ele no Espírito. Então nós também nos tornamos um só com Ele. Então a natureza de Cristo, glorificado, passa também a ser a nossa natureza. Sei que em 1 João 4:17 a Bíblia diz que, assim como Ele é na eternidade, nem como Ele foi durante a sua peregrinação na terra, não, mas como Ele é agora na eternidade, nós somos nessa terra. Somos como Cristo. Nós somos justos em Cristo Jesus. Somos santos em Cristo Jesus. Somos fiéis em Cristo Jesus. Temos amor em Cristo Jesus. Porque todo homem sem Deus não tem amor, porque quem produz o amor em nós é o Espírito Santo. Então, a Bíblia também diz que a fé opera no amor. E quem não ama seu irmão é homicida. Então, como Deus vai ouvir a tua oração se você não ama o teu irmão? Se Deus vela cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Deus falou, faz-me lembrar. Traz-me a lembrança. Traz-me a lembrança para quê? Para que eu possa junto contigo entrarmos em juízo, para que eu possa te justificar, para que possa te dar aquilo que você está pedindo. Já é teu, então traz-me a lembrança. Quando vamos para o banco, levantar o nosso dinheiro, a única coisa que nós levamos é o quê? Hoje em dia é só o bilhete. Então o bilhete é o título de propriedade que o Senhor te deu, que é a fé. A tua fé é o teu bilhete que você leva a Deus. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E você vai trazer a lembrança aqui a Deus. A palavra de Deus. Você vai liberar a palavra de Deus. Paulo disse, eu criei, por isso falei. Esta é a palavra de fé que nós que falamos. A palavra da fé é liberada. Quer dizer, a palavra de Deus, que é a palavra da fé, é liberada através da nossa boca. Produz no coração, mas é liberada através da nossa boca. E Jesus disse que a boca fala do coração está cheio. Como está cheio o teu coração? A Bíblia diz aquele que não liga a palavra de Deus ou a lei do Senhor, até a sua oração torna-se abominável. Está no livro de Provérbios 28.
Provérbios 28, 9. Quer dizer, se você não dar atenção à palavra de Deus, não meditar nela dia e noite, para que tudo te vá bem, como diz no livro de Josué 1:8 e no livro de Salmos. E a Bíblia, Salmos diz: guarda a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E a Bíblia também diz no livro de Salmos que é lâmpada para mim, espelho para o meu caminho. E a Bíblia também diz que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos ao coração do justo. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, por quê que muitos a sua oração não é ouvida? Já vimos. Uns é através da quê? Incredulidade. Outro é através de falta de conhecimento. Por quê? Porque ignorou a quê? A lei, que é a palavra de Deus. Outros é porque ignoraram a repreensão do Senhor. Não deram ouvido à repreensão do Senhor. Quando lemos no livro de Provérbios, eu vou ler mesmo isso, porque é importante que nós leamos isso. Livro de Provérbios, no seu capítulo 1, começando no seu verso 22, diz assim, eu vou ler uma versão da Bíblia de Estudo. Ó gente ingênua, até quando continuarão ingênuos? Ó arrogantes, até quando se vão rir de mim? Ó loucos, até quando recusarão compreender-me? Prestem atenção a minhas repreensões, e eu vos encherei de sabedoria. E vos darei a conhecer os meus pensamentos. Tenho-vos chamado e convidado a vir, mas não prestaram atenção nem me escutaram. Desprezaram os meus conselhos e não fizeram caso às minhas repreensões. Também eu me vou rir quando vier a desgraça e zombarei quando estiver cheios de medo. Quando vos sobrevir desastres terríveis, em furacão, quando vos surpreender a desgraça como um temporal, quando sentirem desprezo e angústia, nessa altura chamarão-me, mas não vos responderei. Procurarão-me, mas não me encontrarão. Pois desprezaram a sabedoria e não quiseram respeitar o Senhor. Repeliram os meus conselhos e desprezaram a minha repreensão. Pois sofrerão as consequências dessa conduta e ficarão fartos das más intenções. Então estamos a ver aqui que através de muitos não ouvir a repreensão do Senhor, quando vão diante do Senhor, levar as suas necessidades, as suas inquietações, Deus não os ouve. A Bíblia diz que Deus repreende e castiga todos quanto ama. Se você não ouvir a repreensão do Senhor, a tua oração também não será ouvida. Como assim? Sim. E nós pensamos que não, é um Deus de graça, é um Deus de amor. Sim, mas ele institui protocolos. Se o meu irmão não se converter, não se repreende, não se arrepender dos seus maus caminhos, a tua oração não será ouvida. Porque Deus não está com as mãos presas para operar. Deixa eu só ler aqui no Isaías 59, que diz a palavra do Senhor. Não pensem, 59, verso 1, não pensem que o braço do Senhor é muito curto para vos salvar, e que os seus ouvidos é surdo para vos escutar. São as vossas faltas que cavam um abismo entre vós e Deus. Outra Bíblia vem que é uma separação. São vossos pecados que os levam a desviar o olhar
para não atender os vossos pedidos. Amém? Então, eu quero dizer, meu irmão, ser santo tem a ver com duas coisas. Tem a ver com santificação e santidade. Tu és santo porque tens o Espírito Santo dentro de você, que produz santidade através da santidade de Cristo. Foste santificado em Cristo Jesus. Mas a santidade vai depender da tua permanência em Deus. Através de você fugir do pecado, dos desejos, controlar, cuidar dos teus pensamentos. Vai requerer de você um esforço para que você se mantenha puro. Não vai ter que adulterar, não vai ter que fornicar, não vai ter que mentir. Então, não vais ter que roubar. Então, vais ter que sempre amar o teu próximo. Então, isso, você vai ter que produzir santidade em você através de atos. Mas você já é um homem santo, santificado em Cristo Jesus. Se Jesus é santo, vós também sois santo. Mas é a tua obrigação manter-se na santidade. Assim como também recebemos a fé que faz com que Deus nos ouve, mas também nossa obrigação manter a fé, andar na fé, porque o justo vive pela fé. E porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como lemos ali, como vimos no livro de Romanos 14, que tudo sem fé é pecado. Como vamos ter fé ao ponto de nós mover montanhas, ao ponto de nós pedirmos uma coisa a Deus e dizer uma coisa, sai daqui, vai para ali, ela se mover, ao ponto de nós chegar a Deus e pedir, e Deus nos dá. Vamos ter isso através daqui. Nossa comunhão com Deus, daqui da sua palavra. Josué 1:8 diz, medita nela dia e noite para que tudo te vá bem. Salmos, bem-aventurado branco, não sei não descansador, mas que na sua lei dia e noite. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Se realmente você estiver na palavra, diante de Deus e dentro da palavra de Deus, você vai ver a tua oração ser ouvida. Porque tudo vai acontecer na tua vida através da fé. Que vem de ouvir, não outras palavras, não ouvir um coach, não ouvir um budista, não ouvir outra coisa que não seja a palavra de Deus. Vem de ouvir a palavra de Deus. O crescimento da tua fé, se ela será forte ou grande, vai depender da palavra de Deus que você ouve na tua vida. Palavra tens ouvido. Será que o teu coração está cheio da palavra de Deus? A palavra diz que a boca fala do coração está cheio. Será que o meu irmão traga a lembrança, a palavra de Deus na oração? A oração ser ouvida? Que nada vai acontecer sem fé. Nada. Nada muda sem fé. Vou dar um exemplo. Falamos muito de crise no nosso país. Mas quem é o culpado disto? A Bíblia diz que Elias era um homem como nós e orou para não chover 3 anos e 6 meses e não choveu.
A Bíblia diz que a oração do justo tem o seu efeito. A Bíblia diz que quando nós concordamos em algo aqui na terra, também será concordados lá nos céus. Então, se nós pedimos a Deus que haja mudança no desenvolvimento de Angola, temos fé que vai acontecer. Então, por que Angola continua como está? Porque a igreja não orou e nem está a orar a favor do país. Porque nós pensamos que como igreja só temos que orar para evangelho, só evangelizar. Mas esquecemos que há uma oração que Deus nos pede a favor dos líderes. Ele diz, orai por aqueles que exercem poder de eminência, exercem autoridade a favor dos reis, dos governantes, para que vá bem, para que tenhamos paz. Então, algo está mal. Não estamos a orar a favor dessas pessoas. Por quê? Para que Deus mude os seus corações. Para que Deus lhes traz paz, dá sabedoria, conhecimento. Para que Deus produza nele amor. Para que gere patriotismo e solidariedade a favor do seu irmão, a sua governação. Então não é o governo que está errado. Não é. É a igreja que está errada. Igreja que está lhe faltar conhecimento. Se tem conhecimento, é a igreja que está lhe faltar ousadia, coragem. Para nós conquistar o reino dos céus, temos que ser ousado e corajoso. Para nós mantermos no reino dos céus, temos que ser ousado e corajoso. Então, não é os dirigentes desse país que estão a fazer sofrer o país. Somos nós como igreja. Vou dar um exemplo muito prático. Quando a igreja estava a ser perseguida, agarraram Tiago. E Herodes matou Tiago. Mas quando agarraram Pedro, a igreja despertou. E a igreja começou a orar. E Pedro foi libertado da cadeia. Se a igreja se levantar para buscar a face do Senhor a favor desta nação, se a igreja orar a favor de Angola, a igreja que está em Angola, que é a extensão do corpo de Cristo, orar a favor da nação angolana, jejuar a favor da nação angolana, eu tenho certeza que a tua evangelização vai ser mais facilitada. Este povo vai buscar, vai adorar a Deus com maior facilidade. E estes líderes vão andar no temor do Senhor. Vamos ver líderes a irem para a igreja, líderes a irem para cultos na igreja, líderes a criar programas que ajudam o desenvolvimento espiritual e social do povo desta nação. Vou ler aqui no livro de 1 João, no seu capítulo 5, para nós terminarmos. Vamos dar continuidade no outro dia. Eu gosto disso porque eu já deixei de culpar as pessoas por aquilo que acontece na minha vida. Se a Bíblia diz nada é impossível naquele que crê, se não está acontecendo na minha vida, então não é culpa nem de Deus. É minha. Me faltou fé. Porque me faltou fé. Então, se me faltou fé, não vou crer, não vou tirar minha culpa de falta de conhecimento, de fé a Deus. Porque tudo o que eu preciso, Deus já pôs ao meu dispor. Então me faltou fé. Me faltou crer realmente na palavra de Deus. Eu me pergunto, será que você está a orar e crê realmente naquilo que está a orar? Você realmente crê que Deus fez o povo de Israel passar diante do mar? Você acredita realmente que Jesus andou sobre as águas? Realmente você acredita que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos? Ou você crê mais no dinheiro do teu amigo? Ou você crê mais no poder de influência dos teus pais? Ou você crê mais
no teu chefe? Ou você crê mais no teu emprego? Tem que se perguntar. Porque se realmente você crê na palavra de Deus, que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus vai te tornar grande, vai te tornar forte. Então vamos ler no livro de 1 João 5, no seu verso. Vamos começar no seu verso 13. Diz assim: Escrevo-vos estas coisas para que saibam que quem tem a vida eterna, pois crê no Filho de Deus. Tal é uma versão que já disse de estudo. A confiança que temos em Deus consiste nisto. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele atende-nos. E isso, como sabemos que o Senhor nos vai atender em tudo o que pedimos, temos a certeza que obteremos. Se você pedir uma coisa a Deus segundo a sua vontade, o que é a sua vontade? Sua vontade é a sua palavra. Segundo a sua palavra, segundo a riqueza da sua glória, da glória de Cristo, não da glória do mundo. Segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Se você pedir alguma coisa nele segundo a vontade dele é a sua palavra, a Bíblia diz que ele vai nos atender. Quantas vezes meditas por dia? Quantas vezes meditas por dia? Quantas vezes oras por dia? Quantas vezes se relacionas com Deus no dia a dia? Medita nela dia e noite, para fazer segundo o que está escrito, que te vá bem. Vai deixar de culpar a igreja local, ou os irmãos, vai deixar de culpar o pastor. Até vai ser uma forte mão para a vida do pastor, porque você vai ser um homem de intercessão a favor da igreja e a favor da vida do pastor. Você vai ser um homem de intercessão a favor da tua casa, dos teus filhos e dos teus familiares. Vai descobrir que a oração do justo tem pelos seus efeitos. Quer dizer, que você vai mudar a tua família nuclear, a tua família global, vai mudar a tua rua, vai mudar a tua casa, vai mudar os teus vizinhos, vai mudar a tua igreja com a tua oração. Não está a acontecer isso onde você mora, não está a influenciar no teu serviço, no teu trabalho, na tua vizinhança, no teu círculo de influência. Então tens que ver. O livro de Pedro diz: se a mulher não consegue conquistar o homem através da palavra, vai conquistar através das obras. Isso também serve para nós, não só para as mulheres, mas também para nós. Se nós não conseguirmos conquistar nossos irmãos, nossos amigos, nossas famílias por palavra, então a tua maneira de viver, de ser, a tua comunhão com Deus, vai ser um testemunho vivo da vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque a oração é um secreto, mas a resposta da oração é visível a todos. Que Deus abençoe esta palavra em nome de Jesus. Amém.